Olá a todos, aqui é o professor Luciano. Daremos início à aula de hoje sobre o tema Planejamento Físico Funcional de UAM, certo? Então, na aula passada, nós estudamos, né, até a aula passada, nós estudamos então o cálculo, né, para o dimensionamento dos recursos humanos, né, de uma UAM, de diferentes UAMs, vamos dizer assim, e também a depender do número de refeições planejadas produzidas, ok? Sendo assim, a gente vai partir para um conteúdo aí mais específico em relação aí ao planejamento físico funcional, ok? Então, a gente também verá nesse conteúdo, né, nesse conhecimento, que o espaço físico, né, assim como o seu arranjo, sua ambiência, ele também é dependente do número de refeições produzidas na UAM, né? E não só isso também, e há de considerar a utilização concomitante, tá, de espaços, de setores para refeições distintas, como, por exemplo, utilização de espaços comuns para a produção de refeições do desjejum e do almoço, ou do lanche e do almoço, ou do lanche e do jantar, ok? Bom, então inicialmente nós vamos conceituar o que viria a ser esse planejamento, né? Bom, antes de mais nada aqui, nós vamos fazer uma correção aqui, né? Saiu errado aqui. Bom, o conceito então seria de um trabalho de natureza abrangente que envolve o dimensionamento das áreas, né? Sua ambiência, composição, fatores ergonômicos, a configuração geométrica é muito importante, nós vamos comentar sobre ela, o projeto arquitetônico que favoreça uma melhor operacionalização, ou seja, que se atinja o objetivo de forma mais eficiente, racional possível, com o, o menor custo, né, de energia, o menor custo financeiro, o menor custo de tempo, etc. Então, para esse planejamento, deve-se instituir, né, com certeza, uma equipe multidisciplinar, né, composta por engenheiros, arquitetos, né, e nutricionistas, bem como a alta direção. Por quê? É uma área do conhecimento que perpassa aí por várias outras áreas. Então, há a necessidade do engenheiro, do arquiteto, né, para que se coloque dentro das formas legais e científicas aí esse layout, né? E segundo os nutricionistas, para adequação desse espaço, segundo aí as normas, basicamente, de controle higiênico sanitário de produção de alimentos, de refeições. E a direção, para, ciente disso, né, conhecer e dar o feedback em relação ao financiamento do investimento. Bom, então os objetivos do planejamento físico funcional seria aí a otimização da mão de obra, né, com economia de força de trabalho. Nós comentamos na primeira aula sobre a teoria de Taylor, né, teoria da administração científica, que o layout ele vem também a contribuir
no sentido de não haver desperdício, né, de movimento, de energia do operador e, consequentemente, de cansaço prematuro, né, queda da produtividade, etc., né? Evitar interrupções no fluxo de operações, né? Cruzamentos desnecessários de gêneros e funcionários. Então, por exemplo, quando não se tem um planejamento para a construção de uma UAM, nós podemos incorrer aí em situações que inviabiliza certos tipos de processos ou de procedimentos, né? Forçando o gestor a fazer aí uma intervenção, um ajuste, por vezes limitando algumas situações em detrimento de outras. Então, a gente precisa pensar muito bem em relação a esse planejamento para que não haja o fluxo cruzado, né? E se tenha o risco aumentado de contaminações cruzadas, certo? Então, a gente tem que prever os setores e que eles sejam isolados, né, de forma minimamente adequada, para que se evite então esse cruzamento, né, que esses setores de produção, de pré-preparo estejam devidamente isolados, por exemplo, de setores considerados contaminados, né? Os setores de copa, de recebimento de bandejas e demais utensílios, por exemplo, né? Do contrário, você acaba tendo que realizar ajustes improvisos, né? Que pode comprometer aí, na pior das hipóteses, a execução do cardápio, né? Não só em relação à sua qualidade, mas a sua possibilidade de produção e atendimento total à clientela do serviço, ok? Então, também ele auxilia, né, a evitar compras equivocadas de equipamentos, com consequente ou superdimensionamento destes, né? Consequentemente desperdício de recursos, né? De dinheiro, limitação no planejamento de cardápios, né? E de compras, né? Por exemplo, se havendo a possibilidade de investir em espaços adequados, de se conseguir melhores preços, né? Ainda que sabemos que a gestão de estoque ela também tem o seu custo, né? Mas isso tudo deve ser colocado aí em discussão, né? Se a empresa, por exemplo, ela consegue comprar o lote econômico de compras, né? O que seria isso, né? Adquirir o lote econômico de compras é aquela quantidade de estoque em que se iguala os custos de manutenção de estoque e de pedido, né, desse estoque, que veremos mais adiante aí na disciplina, ok? Então, prever também a adequada circulação, né, das pessoas, também dos carros transportadores, etc., né? Garantir fluxo linear, ou seja, sem cruzamento, principalmente de pessoas ou de insumos de áreas limpas com insumos de área suja, né? Garantindo aí, então as condições higiênico-sanitárias ideais, né? Garantir também, isso é muito importante, o trabalho em conjunto com a engenharia e a arquitetura, com a possibilidade de expansão dessa UAM, né? Conforme aí se vislumbra o aumento da produção, conforme se tem o aumento aí da clientela, né? O aumento da demanda. Bom, então
elementos que acabamos de citar no conceito, que são a ambiência, são importantíssimos, né? Não só em relação à qualidade do produto, né? No nosso caso aqui das refeições, mas também em relação aí à saúde e bem-estar dos colaboradores. Então, a ambiência é muito importante, né? E nada mais é que o conjunto de elementos envolventes que condicionam as atividades tanto administrativas quanto operacionais e determinam em grande parte a qualidade e quantidade de trabalho produzido, né? E também, como acabamos de dizer, em relação aí ao bem-estar, né, e saúde do trabalhador. Então, quais são os elementos da ambiência que nós devemos aí cuidar diante de um planejamento físico-funcional de uma UAM, né? Seria a iluminação, uma iluminação adequada, né? De forma que eu não altere a cor natural dos alimentos, de forma que eu consiga utilizar, né, em boa parte do meu processo, do meu expediente de processo, a iluminação natural. Isso também significa racionalizar os recursos, no caso aqui de energia elétrica, né? E também a parte, por que não, ergonômica do trabalhador, né? Uma iluminação adequada, também evitando, pensando no sentido de evitar acidentes, né? Uma ventilação adequada, né? Ou seja, o que é previsto em termos de abertura de janelas para que se garanta essa ventilação adequada, né? A cor desse ambiente em relação não só aos equipamentos, mas basicamente ao piso, às paredes e tetos, né? Ruídos, então a gente já comentou nas aulas passadas, né? Ele é um dos elementos da ambiência e a gente consegue controlá-los com equipamentos modernos, obviamente, né? Não só isso, mas equipamentos modernos e em condições adequadas de uso, ou seja, que são submetidos a manutenções periódicas, né? Também com o uso do EPI, para que se garanta o conforto, né, do trabalhador e também a sua saúde auditiva, né? A temperatura do ambiente, isso é muito importante, uma vez que o AM é um setor que gera muita energia, né, que pode confinar muito calor, comprometendo diretamente a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e também a saúde do colaborador. Então a gente precisa, né, faz parte também do controle dessa temperatura, uma adequada ventilação, não só em relação à abertura previstas para janelas, né, que também, além de contribuir com a ventilação, contribui também com a iluminação, né, mas com coifas e exaustores, né, bem dimensionados nesse local e também controle da umidade. Então, fatores que interferem na ambiência, a gente pode citar alguns, que seria a sua localização, né? Se essa UAM ela é localizada no térreo, se ela é localizada em outro andar, que haverá necessidade, por exemplo, de transportadores de cargas, elevadores, isso tudo são fatores que dificultam, né, e tornam o serviço mais complexo em relação ao seu controle higiênico-sanitário, né? A sua configuração geométrica, nós veremos qual é a melhor configuração geométrica de uma UAM, né? Pensando aí na racionalização do trabalho, ok? Na melhor circulação de pessoas e de objetos, certo?
revestimento das paredes, né? Então, pensando também em relação à possibilidade de higienização desses materiais, a gente tem que pensar muito nisso, né? Uma vez que se trata aí de um serviço com um potencial significativo de causar doenças aos comensais, né? Então, revestimento não só de paredes, né? Pisos, tetos, as instalações elétricas, hidráulicas, de vapor e entre outras, né? Bom, então falar um pouquinho aí do elemento iluminação, né? Aquele que faz parte da ambiência, né? Então ele influencia o comportamento das pessoas, né? Isso aí, estudos lá na era, tá? da, das teorias da administração, né? Em relação às relações humanas, né? Os recursos humanos. Então já se provou aquela época essa influência aí da iluminação em relação ao comportamento e à produtividade das pessoas, né? Ela evita doenças visuais, sem dúvida, né? Vista cansada, por exemplo, o aumento, né, da eficiência do trabalho, né? O contrário, uma iluminação inadequada, então ela diminui essa eficiência e, consequentemente, diminui a produtividade, né, dos indivíduos, dos colaboradores. E também ela diminui o número de acidentes, certo? Então ela deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, evitando ofuscamentos, sombras, né, reflexos fortes e contrastes excessivos. Isso tudo é muito importante, que são informações imprescindíveis a serem utilizadas no momento aí do planejamento físico funcional junto aos demais profissionais envolvidos, conforme mencionamos anteriormente, né? Então, os tipos de lâmpadas, né? Nós temos as lâmpadas brancas fluorescente LED. Hoje a recomendação é a lâmpada de LED, né? Por ser uma lâmpada branca e que não altera a cor natural do ambiente e dos alimentos, além de ser uma lâmpada com maior eficiência energética, considerando aí a capacidade de iluminar versus potência, né? Então, é a preferida, a incandescente a gente nem comenta porque ela já está aí fora do mercado por conta aí do seu alto gasto de energia, né? E também, não só isso, se formos ainda considerar o ambiente cozinha, que já é um ambiente quente, acabamos de citar aí um dos elementos da temperatura, esse tipo de lâmpada, então, também contribuía com o aumento da temperatura ambiente. Bom, então, é claro que nós devemos aí pensar na iluminação também natural, por dois motivos. Por ela ter uma ação bactericida, né, no ambiente, e também por uma questão econômica, né, de você economizar, portanto, energia elétrica, né? O detalhe é que a luz natural não deve incidir diretamente sobre bancadas e alimentos. Então, pelo menos que se faça aí a abertura das janelas a 1 metro, né, de altura aí em relação ao piso, tá? Também não muito mais alto do que isso, para não comprometer, né, a iluminação natural do ambiente. Bom, interessante aqui é a abertura nas paredes, né, para que também se garanta essa iluminação. Então nós temos aí a teoria de que pelo menos de 1/5 a 1/4 da área do piso, né, seja então projetado para janelas, né? Como eu acabei de comentar, respeitando aí as alturas, né, mínimas para permitir essa iluminação. Então, a literatura traz aí essa proporção em relação à área do piso
para se garantir aí ao menos uma iluminação minimamente eficiente, ok? Então, nós temos um exemplo aqui de uma UAN, né? Eu já coloquei ela aqui até numa forma geométrica retangular, nós veremos a seguir aí em relação à forma geométrica, mas num exemplo aí que a gente tem uma área de 250 metros quadrados, então a gente pega aí a quarta ou a quinta parte disso para destinar para aberturas de janela e garantir uma iluminação adequada. Bom, e como é que eu posso dimensionar essa iluminação na prática, né, com relação aos setores que eu tenho dentro de uma UAN, né? É claro que se formos comparar uma UAN com outra, sempre haverá aí alguma diferença, por menor que seja, mas a gente tem aí na literatura a indicação, né, da iluminação mínima, né, ou ideal para três diferentes áreas, né, por assim dizer. Então, a área de inspeção, então, quando se precisa realizar aí um recebimento, né, principalmente em horários aí noturnos, né, a gente então tem a previsão aí de 1000 lux para essa área, né? É claro que o cálculo ele vai considerar, basicamente, aí tem algumas constantes, mas também a área destinada a esse setor, né? É claro que ter uma rotina de recebimento, né, no horário noturno, né, e que implica a obrigatoriedade aí de utilização de luz artificial, é claro que isso também vai impactar, né, nos custos em relação à energia elétrica. Então, geralmente, o que a gente tem, até pelo horário comumente utilizado, né, o horário comercial para entregas, é o horário aí comum, né, do comércio de uma maneira geral, né, não se estendendo até horários da noite. Mas se isso ocorrer, a gente tem então esse parâmetro para poder prover o setor de uma iluminação adequada. Ok? Então, a gente teria três áreas basicamente, né, sendo uma delas considerado qualquer outra área que não seja as duas acima. Então, nós temos para a área de inspeção a indicação aí de 1000 lux e para a área de processamento, ou seja, de produção e ou distribuição, 250 lux, tá? Qualquer outra área que não seja essas três, então a indicação é que se tem aí pelo menos garantido 150 lux, ok? Bom, então como é que a gente calcula, né, essa intensidade de iluminação para os diversos setores? Como que eu posso avaliar se a minha UAN, se determinado setor da UAN, ou mais de um, ou todos, né, estão com uma iluminação adequada, né, segundo esses parâmetros da legislação? Então, inicialmente, nós vamos aí passar essa fórmula, né, em relação ao fluxo luminoso, ok? Que seria o quê? O fluxo luminoso, que ele é dado em lumen, né? A gente também pode colocá-lo assim, né? A gente também encontra essa informação no rótulo das lâmpadas. Ele seria a intensidade desejada em lux, né? Que aqui está representada pela letra E aí, no nosso caso, a gente precisa conhecer, né, qual é o setor que nós estamos avaliando para ver em qual área ele se encaixa, né? Multiplicado por um fator constante 1,25, que ele é usado para compensar a perda de fluxo luminoso, né, da lâmpada quando velha. Então, esse valor é uma constante na fórmula, né? Multiplicado ainda pela área a ser iluminada.
né, dividido por N, que é a eficiência de distribuição do fluxo sobre a área, que é uma constante sempre de 0,5. Né? Então, nós temos aí na fórmula duas constantes, né? Ou seja, não vão variar. Sempre 1,25 no nominador e sempre 0,5 no denominador. Então, o que altera seria a intensidade, né, desejada em lux, que é o E, e a área desse setor que eu estou avaliando. Ok? A gente tem então aqui, no caso, de forma mais de uma curiosidade, que não se usa mais a lâmpada incandescente, mas a eficiência delas, né? Vejam em comparação às lâmpadas de LED, né? De 12 lumens, né, por watts de potência, nós temos a fluorescente com uma razão de 50 lumens por watts e as lâmpadas de LED podendo, no mínimo, ter essa razão aí de entre 80 até 120 lumens por watts. Okay? Então, ela, de fato, é uma lâmpada muito mais eficiente em relação ao poder, ao potencial de iluminar, com relação à energia gasta. Certo, pessoal? Bom, então falando aí um pouco dos outros elementos, né, da ambiência, que seria a ventilação, temperatura e umidade. Então é importante esses três elementos para garantir o conforto térmico do ambiente de trabalho, uma vez que é próprio do serviço de alimentação a emissão de vapores provenientes de diversos processos de cocção. Então a gente comentou isso, né? Que é natural do serviço, né? A geração aí de muito calor no ambiente, né? Então deve ser garantida com a abertura das paredes pelo menos 1/10 da área do piso a ser projetado, né? Além de instalações de coifas e exaustores para permitir a renovação eficiente de ar. Então veja se eu consigo atender às normas ou às recomendações em relação à abertura de parede, né, para uma iluminação adequada, eu estou, consequentemente, né, atendendo então às aberturas mínimas aí para o caso de ventilação, né, que a área é bem menor do que 1/4 a 1/5, ok? Então, locais com alta temperatura e baixa renovação de ar podem causar prostração, dor de cabeça, tontura, náusea, etc. Né? Ou seja, o que a gente comentou relaciona-se direto aí com a saúde e o bem-estar do colaborador e, consequentemente, com a sua eficiência e produtividade. A temperatura, se nós formos olhar aí na literatura, a ideal seria a temperatura ambiente, né, com uma variação de 22 a 26 graus Celsius, que na verdade, se formos considerar no nosso país, essa temperatura aí, ela não é uma temperatura real, né, média ao longo de todo o ano, se nós formos considerar alguns estados, né, Rio de Janeiro para cima. E a umidade relativa do ar entre 50% e 60%. Tudo para não só garantir o conforto do colaborador, mas também inibir, evitar a multiplicação de micro-organismos, ok? Os uniformes EPIs utilizados, eles contribuem também para o desconforto térmico. A gente comentou na aula passada sobre, por exemplo, os mangotes e os aventais antitérmicos. Então, são EPIs extremamente quentes, né, que potencializam ainda mais aí essa temperatura ambiente, ok? Em consequência disso, né, a sudorese excessiva dos funcionários contribui, né, no caso, para aumentar o risco de contaminação dos alimentos. Então, é muito importante no planejamento, né, pensar muito em relação à ambiência, né, e no caso
a temperatura, porque ela está relacionada ao desenvolvimento de micro-organismos. Nós veremos nas aulas a seguir que a temperatura ela é uma variável imprescindível aí para o controle adequado, né, de toda a produção e, sem dúvida, para o conforto do colaborador. Okay? Em relação, então, aos ruídos, né, é inegável que, e particular do serviço de alimentação, a geração de muitos ruídos, né, por consequência de alguns procedimentos e também a utilização de alguns equipamentos, sem considerar equipamentos aí em más condições de uso, que aí o ruído ele ainda é maior ainda, ok? Então, o ruído excessivo e constante pode causar doenças psicológicas, neurose, zumbido, elevação da pressão arterial, redução das secreções salivares e gástricas, perda da acuidade auditiva e surdez, né? Então, a capacidade auditiva do homem é de até 120 decibéis, mas não é só isso, né? Isso também a gente tem que fazer uma avaliação em relação ao tempo de exposição aí na NR6, tá? Consta lá a capacidade humana, né? Até para entendermos a capacidade dos EPIs, né, em amenizar os ruídos. Isso vai depender não só do ruído, mas do tempo de exposição que o colaborador estará submetido a determinado procedimento, né? Bom, em relação às paredes das UANs, né, quando paralelas, elas não devem distar uma das outras mais do que 17 metros, né? Para quê? Para se evitar o eco, né? Então, isso também é uma informação muito importante para o planejamento aí de uma UAN nova, né? Depois que você já entra em um serviço de uma UAN que já existe, certas coisas ficam mais difíceis de serem resolvidas, né? Mas, tendo a possibilidade de participar inicialmente de um projeto de construção, são informações aí que agregam muito em relação à qualidade, né? Então, uma outra coisa seria aí qual a forma geométrica ideal para o WAN, né? Então a gente deve evitar projetos circulares, côncavos, né, triangulares, embora a gente saiba que muitas das vezes se constrói uma WAN, né, uma empresa onde se tem a possibilidade, né? Muitas das vezes a gente não tem aí certinho aí uma área com essa forma geométrica aí perfeita de um retângulo, ok? Mas em relação aí ao fluxo de pessoal, né, a racionalização do trabalho como um todo, em relação à área para equipamentos, circulação de pessoal, de carros transportadores, até para se fazer a divisão de setores, recomenda-se então a forma geométrica retangular que nós veremos com um pouquinho mais de detalhe a seguir, ok? Bom, empregar material acústico isolante no teto, né? Paredes, bancadas de aço inoxidável, né? Antes de fixarem no concreto, né? Estudar catálogos e questionar fornecedores em relação à produção de ruído dos equipamentos, como a gente agora comentou, não só em relação a isso, né? Mas dando um parêntese, muitos equipamentos são projetados e que, por exemplo, quando se vai higienizá-los, a gente vê aí uma dificuldade de acesso, né, a determinados lugares para fazer uma higienização adequada. Então, não só isso, mas também conhecer aí em relação ao ruído que esse equipamento produz, né? Até para que você, como um líder, um RT, possa planejar aí o uso desse equipamento, né? O tempo de uso desse equipamento por um colaborador e prover
o EPI adequado, né, para ele. Utilizar carros transportadores com rodízio de borracha e silicone, né, também a fim de evitar o ruído, né, esses rodízios eles emitem menor ruído, né. A cor, então, como comentamos, né, que é um dos elementos da ambiência, né, ela é muito importante e está relacionada ao índice de reflexão, né, ou seja, a quantidade de luz que retorna ao meio ambiente após incidir sobre alguma superfície. Então, a gente, por vezes, tem a ideia, a concepção de que em cozinha tem que ser tudo branco, né? E não é por aí, porque há muita reflexão também e isso pode gerar aí um certo desconforto. Mas a gente tem aí um parâmetro do índice de reflexão, tá? A recomendação desse índice de reflexão, né, para o local, né, ou seja, teto, parede ou piso, e aí a gente vai ter, consequentemente, aí, uma variação no espectro das cores. Né? Então, nós temos para o teto, né, a cor de fato branca, um índice de reflexão de 85%, ok? Porém, para as paredes, vejam que pode variar aí com índice de 50 a 60%, né? Variando então do azul ao amarelo, né? O azul claro. E para o piso, né? Do contrário aí que muita gente possa imaginar, não é um piso branco, né? Ele vai variar aí de 35 a 40%, né? Em relação ao índice de reflexão, variando do cinza escuro ao verde claro. Então, essa é uma forma aí harmônica de compor as cores, tá, para a UAM. Então, voltando em relação aí à forma geométrica, né, e também a localização, aproveitando a ponte da UAM, é claro que a melhor localização é no andar térreo, para que se evite, por exemplo, o transporte das refeições. Por quê? Diferentemente disso, haverá então mais investimento, não só em relação a equipamentos, mas a pessoal, a utensílios, né? Caso você precisa, por exemplo, de um elevador para fazer o transporte desse alimento. Por vezes, como eu acabei de comentar, o empreendedor, o empresário só tem aquele local disponível, então ele vai ajustar aí a sua realidade, né? Mas a melhor localização então seria no andar térreo, voltada para o nascente e em bloco isolado, né? Por que voltada para o nascente? Para garantir o conforto térmico em todas as estações do ano, ok? Ou seja, que seja fresco ou mais fresco no calor, né? E confortável no inverno. Do contrário, a gente tem aí não respeitadas essas condições, e muitas das vezes não se consegue isso, né? Mas voltada, por exemplo, ao poente, a gente tem aqueles ambientes muito quentes no calor, muito frio no inverno, ok? Em bloco isolado, para permitir o que acabamos de comentar, né? Que é a possibilidade de expansão dessa UAM, né? Desse setor. Ok? Então, a configuração geométrica é a forma retangular, de forma que se tenha o comprimento entre uma vez a duas vezes, né, o valor da largura dessa UAM. Então, essa é né, a forma ideal para que se construir uma UAM. Que o comprimento tenha de uma vez e meia a duas a largura. Então, por que isso, né? Para melhor dispor os equipamentos, né? Evitar problemas de circulação, movimentos supérfluos. Então, vejam que até hoje a gente comenta conceitos, né? Lá de Taylor, né? Dos estudos dos tempos e movimentos, né? Ou seja, movimentos supérfluos, Taylor já falava isso, né? Então,
Essa forma geométrica contribui muito para isso, né? Além de facilitar a supervisão do processo, né, pelo RT. No caso do piso, né, então, um atributo que se espera de um bom piso, né, seria sua carga estática, sua facilidade de higienização, né, a sua resistência física e química, principalmente, e que ele seja antiderrapante, né? É claro, apesar de se utilizar, né, calçados ou EPIs apropriados, né, é importante que esse piso tenha essa característica para potencializar a ação antiderrapante, né, como um todo no serviço. Tá? A resistência química aos ácidos e bases corrosivas, uma vez que se utiliza muitos saneantes, né, mais comumente o cloro, para se realizar aí os processos de higienização e desinfecção. Então precisa que se tenha aí um piso, né, um material também resistente a, a, a esses abrasivos, né? Como a gente comentou há pouco, né, um índice de reflexão variando aí de 30 a 45%. Bom, deve possuir um único nível, né? Obviamente, esse piso para facilitar então o escoamento, né? Não só da água, né? E também favorecer aí o deslocamento e evitar avarias de carro transportadores, que você não tem aí nenhuma elevação, né? Tendo que fazer aí manobras mais complexas, podendo é, ter desperdício, né, por queda de produtos ou até mesmo acidentes, né? Os ralos todos sifonados, né, para impedir a entrada de pragas, né, bem como aí retorno de odores da caixa de esgoto ou da caixa de gordura externa. As paredes, então, elas devem ser revestidas de material liso, resistente, permeável e higienizável em toda a sua extensão, admitindo-se azulejos, né, até 2 metros de altura, né, e, por exemplo, o restante aí podendo ser pintado de preferência com tinta lavável, né, uma tinta muito comum, muito indicada para as indústrias e também para os serviços de alimentação, é a tinta epóxi, ok? Cantoneiras em quinas para evitar aí a, a quebra, né, de paredes, de azulejos, e isso também passa a ser abrigos para pragas, né? Então é importante que essas quinas sejam protegidas, né? Principalmente aí em procedimentos de trânsito de carros transportadores, né? O índice de reflexão, como comentamos, né, naquela tabela, para paredes, então, variando da cor entre 50% e 60%. Portas e janelas revestidas de material liso, resistente, impermeável, da mesma forma que as demais superfícies, né? Nós temos também as portas, e não é incomum a utilização de portas de madeira. Nós veremos adiante que, se isso ocorrer, não é o ideal, que se faça então a impermeabilização adequada com a tinta específica, né? Então, orienta-se que seja de fechamento automático por molas, né? Com um visor que permita então a visualização de funcionários do lado oposto, evitando acidentes, né? E o fechamento automático, justamente para se evitar o manuseio, né, de possíveis aí fechaduras, ok? Proteção na extremidade, na soleira da porta, para evitar então o acesso de pragas, de roedores, etc. Largura mínima, né? 1 metro, altura mínima 2,10 metros, né? Então é muito importante, vejam, esse dimensionamento em relação também à compra de equipamentos,
né? Então é muito importante você se atentar às dimensões de carro transportadores, por exemplo, em relação a as dimensões da porta da UAM. Colocação de cantoneiras ou barras de aço inoxidável, né, ou de aço nas extremidades da porta, a fim de se evitar estragos devido a choque mecânico, como com carros transportadores, como comentamos há pouco, né? Janelas localizadas na parte superior, né, das paredes, então aqui seria paredes, né, para facilitar a renovação e garantir o conforto térmico. Lembrando que, além disso, para facilitar a utilização da iluminação natural, então é importante o estudo aí dessa altura ideal, né? Pelo menos aí a 1 metro, 1,20 m, 1,5 m do piso, ok? Como acabamos de comentar, a incidência adequada de raios solares, que vai depender também da altura dessas janelas, né? Não incidindo diretamente sobre os alimentos e bancadas, conforme mencionado aí no início aí da nossa conversa, né? Evitar corrente de ar sobre as chamas dos fogões, né? Devem ser providas essas janelas de vidros transparentes e lisos, né? Ou seja, higienizáveis, né? Também facilitando e contribuindo para uma adequada iluminação e ventilação. Protegidas em sua passagem, é claro que essas janelas pressupõem aí que serão abertas durante o expediente, né, para garantir o conforto térmico, principalmente, e também a incidência adequada da luz solar. Portanto, há a obrigatoriedade pela vigilância sanitária da instalação de telas milimétricas, né, de espessura de 2 milímetros, a fim de evitar o acesso de pragas, principalmente aí, insetos, né, e aves. A gente também tem a possibilidade, uma outra barreira, né, que são as cortinas de ar, né, que também podem ser utilizadas aí nas aberturas principais, nas portas principais da UAM, evitando aí o acesso de moscas e também de odores externos. Bom, pinturas de paredes, portas e janelas. Então, a depender aí da composição, certo? Dessas superfícies, nós temos aí a indicação, tá? Para o acabamento, né, dessas superfícies, ok? Alvenaria, tinta de base plástica, ferro, tinta óleo, madeira, uma tinta especial também retardante à ação do fogo, pensando também, né, que esse material é um combustível, né, no caso de acidentes, né, de incêndios, então faz-se necessário, embora não seja a indicação, por questões também de higiene, mas que pelo menos seja revestida aí com uma tinta adequada em relação à sua segurança. Então, as instalações elétrica, hidráulica, gás, a vapor, então todas essas instalações, então deve-se recorrer às normas específicas, né, para cada uma delas e cumpri-las, né? No caso aí de corpo de bombeiros, né, proteção contra incêndio, isso tudo então pode variar, né, de estado para estado, além das normas, né, regulamentadoras aí do Ministério do Trabalho e Emprego. Você pode ter aí algum complemento, alguma legislação, decreto, alguma portaria, né, diferenciada em relação ao nível municipal ou estadual, ok? Nós temos aí a NR17, né, em relação à ergonomia, e as condições sanitárias e conforto em locais de trabalho, a NR24, que foi implementada, né, alterada e implementada em 2019. Bom,
E a composição da área da UAN, né? Como que eu devo idealizar essa composição? Como a gente comentou anteriormente, a gente tem que pensar aí em um fluxo linear, né? Ou seja, o que que seria um fluxo linear? Um fluxo que não seja cruzado, em que eu tenha uma área, né, limpa, eu tenho uma área suja, entre essa área e uma outra área limpa. Então é isso que se deve evitar quando se for idealizar uma UAN e seus diferentes setores, né? Então a composição da área ela tem que ter o objetivo aí principal a linha de produção racional, não só racional, mas também higiênica, né? Fluxo em uma única direção significa isso, né? Então, fluxo linear não deve conter, portanto, fluxos cruzados entre área limpa e área suja. Então, um exemplo que nós podemos ter aí é esse esquema aqui, né, de um fluxo de matéria-prima em uma determinada UAN. Nós temos a primeira área de cima para baixo de aprovisionamento, ou seja, recepção e armazenamento desses insumos e matérias-primas. Nós temos logo a seguir a área de toda a área de processamento, obviamente essa área também subdividida em diferentes setores, e o setor de distribuição. Veja que eu não tenho retorno, né, de uma área suja para uma área limpa. Então eu começo com uma área mais suja, o aprovisionamento, local de recepção, controle, né, e destino dessas matérias-primas para armazenamento, seja em almoxarifado, despensa ou unidades refrigeradas, câmaras frigoríficas, freezer, geladeiras, etc. Então, a seguir, né, ou melhor, adjacente a ela, uma área de higienização, se formos considerar os hortifrutícolas, né? Então eu faço uma pré-lavagem, uma higienização e faço a guarda desse material. Então, essa é uma área mais suja, então meu fluxo tem que seguir agora, daqui para frente, só a área limpa, sem haver retorno. Então, a próxima área, né, com adequada divisão, eu tenho os preparos prévios, né, áreas de pré-preparo, de carne, de vegetais, etc. E uma área de cocção. Essas áreas elas podem ser divididas por meia parede, por exemplo, ok? E da área de cocção, uma vez terminado esse processo, eu não posso voltar de forma nenhuma. Eu tenho que seguir para uma área que, neste caso aqui, seria a área de distribuição, realizada aí nos refeitórios e nas copas. Ok? A gente pode ter também aqui, pensar num layout um pouco mais complexo, em que cada área tenha o seu setor, né, de retirada de lixo para que você não tenha retorno, né, de o lixo de uma área para outra, né? Então você pode prever isso de forma, vamos dizer, lateral, né, externa ao AN. Isso é interessante que você não, não volta, por exemplo, com o lixo do refeitório por dentro da cozinha, né? Então é muito interessante o planejamento nesse sentido de geração de resíduo de lixo, né? O que ocorre na prática é que, não tendo essa possibilidade ou essa previsão, tudo fechado, o retorno de resíduos de lixo, né, por exemplo, de um refeitório, por dentro da cozinha. Então, o que se orienta nesse sentido, não havendo a possibilidade de gerar, né, externamente cada lixo, né, para uma, um reservatório principal, né, ou único, adotar rotinas de higienização, né, principalmente em momentos que se faça esse trânsito aí, que não deixa de ser um fluxo cruzado e aumentando o risco de contaminação cruzada. Ok? Então, em relação à área, claro, nós vimos aqui de uma maneira ampla e resumida, mas entendendo que dentro de cada um desses três setores, nós, principalmente no setor de pré-preparo,
ou de cocção, nós teremos aí tantos subsetores quanto forem necessários, né? A depender aí da qualidade do cardápio executado pela UAM, então necessitará de mais ou menos setores, ok? Mas para te ter uma ideia, áreas de aprovisionamento, né, recebimento, controle, inspeção e armazenamento, seja ele em temperatura ambiente ou sob frio, né, geladeiras, freezer, câmaras frigoríficas, né, áreas de processamento, ok? E áreas de processamento a gente pode subdividir em áreas de pré-preparo ou preparo prévio e áreas de preparo ou propriamente dita cocção, ou não necessariamente só cocção. Você pode ter um preparo frio também, como por exemplo de uma salada. E um preparo misto, né? De uma salada servida fria, que você tem um preparo quente, né? Um resfriamento controlado e uma distribuição fria. A área para antisepsia e asepsia das mãos, ela pode e deve ser planejada estrategicamente na entrada da UAM e virtualmente nos setores, né, para a asepsia e antisepsia, que nós falaremos quando formos abordar aí a parte de higiene pessoal, mas para garantir aí a asepsia regular durante toda a jornada de trabalho, né? A área de distribuição, né? Então, se nós temos aí por exemplo, uma modalidade do tipo cafeteria, do tipo self-service, né? Então, eu posso ter algumas, dentro dessa área de distribuição, eu vou considerar refeitório, né? E a área destinada a essa distribuição propriamente dita, seja por balcões térmicos, né? E a forma com que é distribuída, se vai ser cafeteria, tudo porcionado, previamente porcionado ou livre, né? Demanda livre, self-service. Área para higienização e guarda de carro transportadores. Muitas das vezes as UANs não têm isso aqui, né? Não há essa previsão e faz muita falta, porque acaba que você tem que executar isso dentro da cozinha ou de algum setor, né? A sala do nutricionista, área para instalações sanitárias e vestiários, a localização adequada, que elas não podem fazer comunicação direta com refeitórios, por exemplo, né? A área para a guarda de recipientes vazios, caixotaria, né? Então isso tudo parece muito trivial, mas que na prática a gente percebe a necessidade que muitas vezes não tem essas áreas previstas aí na maioria das literaturas, né? Principalmente as mais antigas. Então, eu preciso, por exemplo, ter minhas caixas, meus monoblocos bem higienizados para que eu faça um recebimento adequado aí da minha matéria-prima de hortaliças e frutas, por exemplo, né? Estão higienizadas, recebe-se, faz a conferência de peso e destina para o armazenamento, no caso controlado, armazenamento a frio a 10 graus, com umidade relativa controlada de 80%. Bom, mas depois do uso desses monoblocos, né, então eles têm que ter um local para a guarda. E muitas das vezes não se tem essa previsão e eles ficam aí adaptados em algum setor, né? Da mesma forma, a área para a guarda de coletores de resíduos, né? Ou seja, as lixeiras, uma área para a guarda de botijões de gás, sendo, no caso, a utilização desse combustível. Então, comentamos há pouco das normas, né, que tem que verificar aí, não só as normas federais, mas estaduais específicas aí dos bombeiros, né? Pode ser que em algum estado a exigência mude um pouco, né? Então, a área externa, bem ventilada, isso tudo aí faz-se necessário para um adequado planejamento dessas áreas, né? A área para higienização e guarda de material de limpeza em uso, né? Muito também comum de não ser previsto essas áreas, né? Onde eu posso lavar um mop, a gente vai ver adiante que não se usa
pano de chão, como a gente tem o costume aí de fazer a nível doméstico, né? Vassoura de piaçava, nada disso, mas dos produtos, né, dos materiais adequados para a utilização em WAN, muitas das vezes a gente também fica sem a previsão de uma área específica para não só a higienização, mas guarda também desses materiais. Ok? Bom, nós vamos então ficando por aqui. Na próxima aula a gente dá seguimento falando um pouco mais, né, das características dessas áreas que a gente acabou de comentar, né? O que se faz nessas áreas e o que nelas devem ter, né, para dar o apoio aí ao serviço, né? Seja o colaborador ou a própria demanda aí do setor. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos a todos e até a próxima aula.